Olá pessoal, eu sou o Robson Lisboa, CEO do Media Code. A gente vai falar um pouquinho sobre educação hoje, sobre a nossa apresentação principal para o mercado educacional. E a ideia é que existe uma transformação digital e mobile também da aprendizagem. Digital e mobile da aprendizagem. E os mercados educacionais podem ser muito impactados por tecnologias como a nossa, é isso que a gente vai mostrar agora para vocês. Eu vou passar bem rápido por alguns slides e depois, se vocês quiserem uma apresentação mais completa, entrem em contato com a gente. Primeiro, então, como que as pessoas aprendem hoje, né? As pessoas, quando têm uma necessidade de saber algo, mesmo que ela que seja um saber no contexto de uma universidade, uma pós-graduação, essas pessoas sempre buscam primeiro informações online para verificar se o que elas precisam saber elas já conseguem acessar através das informações online. Isso desde os conhecimentos mais simples até os conhecimentos mais complexos. Existe uma mudança na forma então como as pessoas entendem que tem que aprender, né? Existem até livros escritos já de que as pessoas que aprendem elas vão aprender várias coisas em níveis mais rasos e poucas coisas em níveis mais profundos, e ela que vai escolher isso. E segundo historiadores modernos como Yuval Harari, isso muda ainda ao longo do tempo. Então as pessoas aprendem hoje de formas online, de formas digitais, em modelos formais de educação também, mas com muito apoio desses mecanismos digitais também. Então mas o principal ponto desse slide aqui é: se você tem que aprender algo agora, o que você faz primeiro? Você procura uma escola, você procura um curso, uma escola de negócios, um curso de inglês, o site de um curso de inglês, ou você procura primeiro mecanismos de aprendizagem online para verificar se você dá conta de aprender o que você precisa aprender. E depois, entendendo que a questão é um pouco mais complexa, aí você vai adiante. Naturalmente que você precisa de algum certificado para alguma coisa, aí você, para algum tipo de conhecimento, certamente você vai procurar uma formação, um modelo mais formal de educação, que é necessário. A segunda pergunta é: para que as pessoas aprendem hoje? Né? E sempre, não é só hoje. Por que e para que as pessoas aprendem? Eu trouxe aqui os 4 pilares da educação do Jacques Delors para dar um pequeno embasamento. A resposta do para que as pessoas aprendem hoje sempre poderia ser, por exemplo, como está aí falando Jacques Delors: para saber, para ser, para viver junto, para fazer. Mas eu sumarizei isso em 2 itens somente e eu acho que isso vai tornar mais fácil a nossa reflexão aqui. Então as pessoas aprendem hoje primeiro para saber. Quando elas refletem, quando elas se debruçam sobre qualquer tipo de aprendizagem, elas fazem isso para saber. E o segundo motivo que as pessoas aprendem hoje é para saber fazer. Então elas aprendem para saber e para saber fazer. O saber é o primeiro momento. É esse momento quando o estudante ou a pessoa que está aprendendo, ela está na escola, ela está buscando o conhecimento através do site, ou através de uma universidade, através de uma escola de negócios, de uma escola de inglês, ou dentro do departamento de treinamento de um treinamento corporativo, por exemplo. Ali é o momento de aprender. Então, o momento de aprender é o momento de saber. É esse primeiro à esquerda que eu coloquei aí no slide. E o segundo é o saber fazer, que é um momento diferente de quando você aprende. Quando você aprende, você faz até alguns exercícios, mas depois que você faz esses exercícios dentro do ambiente do aprender, aí você já vivenciou o saber. E daqui a algum tempo, uma semana, um dia, ou um mês, ou 3 meses, ou 3 anos na frente, não dá para saber quando é que você vai precisar fazer, executar, performar com aquele conhecimento que você aprendeu no momento que você estava aprendendo. Você estava na fase de aprender, na fase do saber, no primeiro quadrado.
Então, são dois momentos distintos e a gente gosta de separar esses dois momentos porque a gente aprende hoje para quê? Para saber e para saber fazer, e muitas das vezes, grande maioria das vezes, esses tempos são distintos. Eu separei essas questões porque o Media Code, a nossa plataforma, os super apps e as tecnologias que nós entregamos, elas ajudam as pessoas no aprender e ajudam as pessoas, que é a parte do saber, mas elas acompanham as pessoas ao longo de suas vidas, independente se quando ela vai precisar executar é daqui a 3 meses, 3 anos ou 30 anos, o Media Code, as tecnologias que nós ofertamos para os nossos clientes acompanham os aprendizes também no saber fazer depois, ajudando-os a performar em alto nível, quando eles têm que efetivamente performar, executar ou fazer. Tá, ok? Então esses dois pontos são importantes, saber e saber fazer, para isso que a gente aprende hoje. Fazendo agora uma leitura mais ampla de conceitos mais basilares da nossa apresentação, o mundo está numa transformação digital muito grande, né? E o aprender também está numa transformação digital muito grande. E muito desse aprender e dessa transformação que acontece no mobile. A transformação que ela é digital, mas ela é também uma transformação mobile. É uma transformação porque as pessoas, 80% do tráfego web hoje da internet, né, do ciberespaço, é através do smartphone. E o aprendizado está nas duas transformações. Ele está na transformação digital e na transformação mobile, o que nós chamamos de Smart Learning e de Mobile Learning. Hoje se fala muito sobre skilling, reskilling e upskilling. E o skilling seria daquela dualidade que eu apresentei ali, que é o saber e o saber fazer. O skilling é você saber, você ter a habilidade, você ter o conhecimento para fazer. Só que na hora que você vai efetivamente executar, você tem que estar com esse skilling no seu maior nível de conhecimento dentro da sua cabeça para que você consiga executar. Um exemplo simples é de uma receita de um bolo, por exemplo. Você vai numa escola de culinária e você aprende a fazer o bolo, a pessoa te explica como é que faz o bolo. Só que na hora que você tem que performar e efetivamente executar, aquela habilidade que você aprendeu lá na escola não quer dizer que na hora que você vai executar o bolo que você a tem forte na sua cabeça, porque está num tempo razoavelmente distinto daquele que você aprendeu. Então, você não mantém essa habilidade consigo em alto nível, a menos que você execute aquela atividade todos os dias. Aí você introjecta aquilo pela execução, pelo saber fazer e fazer continuamente. Se você não faz isso, você precisa do uso da tecnologia para te ajudar, e as pessoas o que fazem hoje, na maioria das vezes, é ir para o Google. Se você fez o curso lá de como fazer o bolo e você se esqueceu de como é que faz o bolo, se você não tem na hora acesso a um mecanismo que te ajuda a lembrar, que pode ser uma apostila impressa, ou pode ser qualquer outro tipo de tecnologia, ou um Media Code, por exemplo, se você não tem essas tecnologias, você vai acabar indo para o Google e pesquisar, tentando encontrar esses conteúdos online. As pessoas também no processo de aprendizagem, elas querem interagir entre si, é o que nós chamamos da parte social do aprendizado, né? E as tecnologias têm que ajudar essas pessoas também a aprenderem através das interações entre as pessoas. Só que nós não vivemos no mundo normal, né? Nós vivemos num mundo que está em transformação muito grande. Existia lá o mundo VUCA e depois o mundo BUNNY. Eu não vou descrever o que seria o mundo VUCA e o mundo BUNNY, mas essas imagens mostram um pouco que é esse mundo frágil, incerto, não linear, ou seja, não dá muito para a gente ter uma ideia exata de o que vai acontecer na próxima curva desse mundo que nós estamos vivendo. Então é necessário que se tenha tecnologias e ferramentas para que num processo de aprendizagem e de saber fazer, a pessoa consiga, o aprendiz ou o indivíduo que aprendeu consiga ter
essas capacidades prontas para ele quando ele precisar, tanto para aprender quanto para aprender a fazer. A Goldman Sachs fez um estudo sobre educação global, dizendo que os gastos globais estão mais ou menos a 10% do produto interno bruto global, né? E que nas últimas 2 décadas o custo da educação aumentou 2 vezes o nível da inflação, trazendo esses gastos para uma razão, né, entre gastos e o produto interno bruto inteiro para um ponto insustentável. E a pergunta que a Goldman Sachs faz é exatamente se a tecnologia pode ajudar. A Goldman Sachs, nesse mesmo estudo, coloca que existe uma distância existe uma distância em relação ao que as pessoas estão aprendendo no sistema tradicional de ensino e as habilidades reais necessárias para com sucesso viverem na era digital. Também o mesmo estudo mostra que 70% do gasto com educação acontecia antes, entre os 10 e os 35 anos de idade ali, só que isso agora, 70% do gasto de educação acontece, aliás, o gasto com educação acontece agora ao longo de toda a vida, não é mais tão concentrado aí entre os 10 e os 35, o gasto, investimento de tempo e de dinheiro, e isso se dá por conta da carreira, do lifelong learning e do aprendizado de novas tecnologias, como por exemplo o metaverso, que é uma tecnologia que surge do nada, não é um processo de crescimento, de avanço do conhecimento, é como se fosse uma coisa totalmente nova e ainda assim é necessário aprender essas novas tecnologias, essas novas coisas que surgem para as pessoas. Essa distância entre os sistemas de aprendizado tradicionais, não só os sistemas as universidades, mas aquela forma que você aprendia comprando livros, estudando, consultando um professor ou uma aula one-to-one ou uma aula coletiva com várias pessoas, ele está se distanciando um pouco de como das habilidades que as pessoas precisam efetivamente para viver nessa era digital. É o que a gente falou um pouco lá atrás, essa mudança da forma de como as pessoas aprendem hoje, né? E aqui são os 3 pontos fundamentais da tecnologia do Media Code que a gente entrega para os nossos clientes do ponto de vista de aprendizagem. Seja uma escola, uma universidade, uma escola de negócios, departamento de treinamento e desenvolvimento de uma grande empresa, uma escola de idiomas, e todos esses funcionam esses 3 pilares. O primeiro pilar fala sobre o lifelong learning, que todas as pessoas têm que aprender na vida para sempre, né? Isso já está consolidado no saber de todas as pessoas que lidam com essa questão do aprendizado. Mas o do meio, que tem tudo a ver com a nossa tecnologia, que é o lifelong content. A nossa plataforma, ela permite a fácil criação e publicação de conteúdos e de experiências de aprendizado que o seu estudante vai utilizar para toda a vida. Por isso que a gente chama de lifelong content, conteúdo para toda a vida. Então, dos conteúdos que os estudantes aprendem, existem aqueles pontos específicos que vão fazer diferença para eles no desempenho do dia a dia. Esses conteúdos que são os lifelong content. Então, quando o professor dá uma aula inteira, ele vai explicar sobre o assunto X, ele fala da história do assunto X, ele fala de como ele se desenvolveu, mas quando ele vai falar o core, a parte principal que vai fazer diferença na vida do assunto desse estudante sobre esse assunto X, aí ele vai ali que entrou no cerne da aula, no cerne do aprendizado daquele estudante. E é este o conteúdo que é meio que um sumário, o sumo do suprassumo do conteúdo que vai para esses cards, como nós chamamos de lifelong content. E esse professor, ao final dessa aula, ele entrega para esses alunos, aí tem uma questão didática do professor entregar para o aluno esse conteúdo de lifelong content. Seja a aula presencial, seja a aula virtual, seja a aula híbrida, seja a aula num bosque, seja a aula onde quer que seja, esse professor tem como entregar para esses estudantes esse sumo do suprassumo do conteúdo que esse aluno vai levar para toda a vida. E depois que esse aluno tem vários lifelong contents, ou conteúdos para toda a vida,
a gente vai para o terceiro pilar, que é o Lifelong Connection. Os seus estudantes, com a nossa plataforma, se tornam conexões para toda a vida. Do professor, do instrutor, do mentor, da escola, da universidade, da pós-graduação, do curso de idiomas, do quem está ensinando para ele aquele conteúdo. Eles vão acessar esses conteúdos úteis para os seus desempenhos a qualquer hora e por isso são impactados pela marca de quem está ofertando esse conhecimento, essa aprendizagem, com muito mais frequência ao longo da vida dele. Então ele não se desconecta dessa instituição que o ajudou a aprender aquele item. E aí você, enquanto instituição, enquanto quem ajudou essa pessoa a aprender, poderá atualizá-lo à distância. Então quando o conteúdo X tiver uma atualização, você vai atualizar esse conteúdo X para os seus alunos atuais e isso irá atualizar automaticamente todos os ex-alunos com aquele mesmo conteúdo. A ideia é muito nessa lógica de que com a nossa tecnologia você nutriu e ensinou aquele estudante sobre o conteúdo X. E você vai continuar nutrindo e ajudando com aquele conteúdo para o resto da vida dele. Sem nenhum esforço a mais do seu lado, sem nenhum gasto a mais do seu lado. E ele vai estar eternamente grato porque você continuar nutrindo ao longo do caminho da vida. Só que quando você o atualiza à distância, você pode atualizá-lo com novos conteúdos ou com conteúdo complementar ao que ele já aprendeu, com promoções e inclusive com novas ofertas de novos aprendizados, porque ele precisa. Eu costumo falar para as instituições de ensino e aprendizagem, inclusive corporativas, que se não é você que está ensinando para o seu estudante, para o seu aprendiz alguma coisa, é alguma outra pessoa ou entidade que está fazendo, porque essa pessoa tem que estar aprendendo constantemente. Então, se você já tem uma conexão, uma relação com ela, que seja você, a instituição, a empresa que vai estar nutrindo essa pessoa de conhecimento, de informação para o resto da vida. Então, 3 pilares, o Lifelong Learning, o Lifelong Content e o Lifelong Connection, que são pilares fundamentais do Media Code. Para o saber, veja que aqui tem a lógica do saber e do saber fazer, porque o Lifelong Content acompanha essa pessoa ao longo da vida, para na hora que ela precisar performar, ela acessa o conteúdo e ela consegue lembrar o que o professor mostrou para ela lá atrás, ou professora, e ela consegue performar em alto nível, porque está fácil dela acessar sempre no próprio celular dela, sem ocupar espaço no celular. E assim ela consegue performar lá na frente, nesse tempo diferente do aprendizado, né? Ela consegue performar, ela aprende, depois ela consegue performar em alto nível lá na frente. Nós fazemos isso através do que chamamos de ancoragem digital. Ou seja, os conteúdos orbitam, essa imagem é muito forte para a gente, porque ela mostra, ela reflete claramente o que nós ofertamos com a nossa solução. Esse indivíduo que aprendeu, ele, durante o processo de aprendizagem, ele se engajou com várias formas distintas que a nossa tecnologia também permite, como aprendizado em pares, em dinâmicas de grupo, ao ar livre, principalmente o Blended Learning e a sala de aula invertida. Ou seja, nós somos grandes potencializadores dessas metodologias ativas de aprendizagem. E quando ele vai capturando esses lifelong content, esses conteúdos vão com ele, orbitando a vida dele para o resto da vida. De forma que quando ele precisa de um conhecimento, em 3 toques no celular dele, ele encontra esse conteúdo facilmente, do jeito que ele aprendeu lá atrás, para ele performar em alto nível. Então é fácil dele capturar, é fácil dele interagir, é fácil dele reacessar isso e para sempre, enquanto esse conteúdo for útil para ele. Quando não for mais útil para ele, por isso que para sempre tem um asterisco aí, quando não for mais útil para ele, ele mesmo vai apagar esse conteúdo da biblioteca de lifelong contents dele e não vai mais acessar e nem ser atualizado. Onde usar a nossa ferramenta? É uma ferramenta só que ela é utilizada em vários cenários do processo de aprendizagem, seja qual for a sua entidade. Como eu falei, um departamento de treinamento e desenvolvimento de uma grande empresa ou de uma empresa média, uma escola de idioma, uma universidade, uma escola de ensino médio ou um high school, ou seja,
serve para todos esse modelo. Primeiro, para o marketing e comunicação do processo de aprendizagem. Comunicação interna e externa, a estante literária que entrega conteúdo para as pessoas de forma virtual, através das paredes da instituição, ou das paredes físicas ou virtuais, os anúncios, os folders, o marketing de conteúdo, a criação de inventário de mídia e o uso nas instituições em atividades extras da instituição para poder engajar mais e mais estudantes, mais e mais funcionários que têm que passar pelos processos de aprendizagem. As próprias aulas e treinamentos, o conteúdo e material entregue, os materiais de referência e os guias hands-on, que é esse guia que está sempre à mão, mas você pode fazer também exercícios, provas, atividades dinâmicas de grupo. Pode se conectar através de transmídia com os LMS, os Learning Management Systems, que você porventura utilize. Então ele não concorre com o LMS e não substitui, mas ele é complementar ao LMS. Mas ele aqui sim concorre com a parte dos impressos, esses impressos extras que você tem que fazer com máquina de Xerox. A ideia é que não se use mais máquina de Xerox praticamente na escola de idioma, para imprimir apostilas, o que quer que seja, e se tudo vire digital no final do dia. Talvez ainda fique-se com as provas principais em papel. As apresentações em ambientes de aprendizagem sem a necessidade mais de um projetor, porque o projetor agora se torna o smartphone de cada aprendiz. O manual do participante dentro desse smartphone e certificados digitais gamificados, isso que é muito legal. Ao final de cada jornada de aprendizagem, com uma microcertificação ou uma certificação tradicional, o professor vai entregar o certificado para o seu estudante. Ele vai entregar mostrando um QR Code para ele. Esse estudante vai apontar o Super App naquele QR Code, ele vai adquirir aquela certificação que pode inclusive aparecer no cartão de visitas virtual dele, que a nossa plataforma também entrega, um cartão de visitas virtual. E aí que vem essa gamificação, que todos os níveis de aprendizado que aquela pessoa passa podem aparecer no cartão de visitas dela. Então, por exemplo, se é uma pessoa que aprendeu a certificação CMMI de software, você pode certificá-lo que ele é nível 5 de CMMI do ponto de vista da formação. E isso aparece no cartão de visitas dele, que ele é um profissional qualificado CMMI 5, ou é um profissional Black Belt, ou é o estudante do mês, ou seja, você tem como gamificar essas certificações, esses emblemas que você entrega para esses estudantes, para dar notoriedade para eles. E por fim, os eventos internos e externos, impactando as pessoas que participam, também com murais digitais, calendários acadêmicos, galerias de exposição. Tudo isso vai para o digital numa ferramenta só, numa implementação só. Uma implementação, inclusive, rápida, de cerca de 30 a 45 dias, de acordo com o nível de resposta que vocês vão conseguir nos dar nas fases de implementação. Aqui tem as principais vantagens e benefícios, eu vou deixar para vocês lerem, que eu quero deixar esse vídeo mais curto. Então, primeiro, a experiência inovadora e facilidade, a sustentabilidade e economia, a parte de inteligência com Big Data e Analytics, mas principalmente o engajamento do estudante durante o processo de aprender ou durante o processo de saber e também depois do saber fazer nesse segundo momento quando ele tem que performar. Esse engajamento continua por toda a vida. Eu desconheço uma outra plataforma que entrega algo como isso que nós entregamos. Se você conhece, nos fale para a gente conhecer alguns dos nossos concorrentes que hoje eu não conheço. Por que o mobile? Porque o mobile é mídia sempre presente, a Covid, a pandemia mostrou que dá sim para conviver com o smartphone para aprendizado, as instituições têm que aprender a lidar com isso. Lá em 2008 eu escrevi um livro sobre isso, sobre a inserção do smartphone no processo de aprendizagem das pessoas, e já estamos agora em 2023 e a gente acha que a Covid veio mostrar sim que é totalmente possível. Vou pular um pouco desses slides que vocês vão poder ver em detalhes depois através do QR Code que aparece no final. Bem, os Learning Spaces, tanto nas Learning Companies quanto nas próprias escolas,
a gente coloca o conteúdo hiper contextualizado em todas as coisas da empresa. Esse caso aqui de baixo é interessante, que é o de uma impressora. Ou seja, quando alguém tem que instalar essa impressora, porque é um funcionário novo, ou porque é um funcionário antigo que está num prédio novo da empresa, quem é que vai ensinar e explicar como é que instala essa impressora? Não é mais o helpdesk. Não chama o menino da TI, não precisa mais. Basta apontar o smartphone para o QR Code que aparece na impressora e o guia passo a passo de como instalar a impressora será ensinado para essa pessoa ali. A mesma coisa aqui, as áreas de manobra elétrica, hidráulica da empresa, prédio propriamente dito, por isso que a gente chama de Learning Spaces ou Smart Places. Ali também tem um código onde explica para que servem, por exemplo, a automação desses disjuntores, quais são as alas que eles ligam, que eles desligam da energia, e o que o eletricista tem que usar como EPI para poder manipular esse quadro de energia. Ou seja, toda a informação está presente no próprio quadro. Quem é que explica isso para a pessoa? O próprio quadro explica para a pessoa. Aí também os códigos nos andares, nos lugares, as bibliotecas virtuais nos Learning Spaces. Isso aqui é um dos nossos subprodutos mais ricos e que a gente mais gosta de mostrar, porque é possível adesivar. Isso aqui são adesivos que vão para a parede, que parecem livros numa estante, mas na realidade são conteúdos que você entrega. Aqui, por exemplo, tem o cardápio de uma escola, tem patrocínios, né, catálogos de patrocinadores e os conteúdos propriamente ditos, de lei, de conteúdos ligados à Constituição, conteúdos ligados à literatura clássica, a projetos da escola, manual do aluno. Tudo pode estar nessas adesivagens de parede, até as paredes, os pontos de ônibus, os halls. Podem entregar conteúdo na sua instituição de ensino, no seu setor de treinamento e desenvolvimento, na sua sala de treinamento. A economia de papel pode chegar a 90%, é extremamente sustentável, né? Ou seja, na pegada do ESG da sustentabilidade tem tudo a ver com a nossa solução. Todos os ex-alunos se tornam um inventário de audiência para você continuar se comunicando com esses ex-alunos. E você pode decidir desconectá-los ou não, se quiser. No caso de uma empresa, por exemplo, do departamento de treinamento e desenvolvimento, é comum o funcionário sair da empresa e ele não ter mais acesso a esses conteúdos. Você pode, os conteúdos que são mais específicos da empresa, você desconectar essa pessoa totalmente. Desconectar de tudo, se quiser, ou desconectar da grande parte dos treinamentos que ele recebeu. Talvez os de desenvolvimento pessoal, a empresa pode ainda deixá-lo com esses conteúdos, que não é problema, né? Você treina a pessoa sobre liderança, talvez não seja um problema para vocês deixá-los com esse conteúdo. E aqui várias aplicações, esses códigos que aparecem vocês podem capturar, nesse caso aqui de formação de instrutores, de professores, de intermediadores do processo de aprendizagem, é um exemplo disso. Naturalmente nós temos analytics, de tudo que acontece, de todos os conteúdos, de todos os movimentos, e nós não monitoramos as pessoas, os indivíduos, mas os conteúdos. E aí nós dizemos para vocês, através dos analytics, que conteúdos que estão performando melhor, quais são aqueles que estão performando não tão bem, exatamente para você tomar todas as decisões baseadas em dados, inteligência e analytics. Vou pular esse daqui também. Nós temos o Push Notification e a geolocalização de conteúdos que podem, de aprendizagem específicas, no qual não se coloca nem um QR Code ou um NFC no local, simplesmente pelo fato das pessoas estarem lá, elas têm acesso a determinados conteúdos. Um resumão da nossa plataforma, mas eu gostaria de fazer esse resumo numa apresentação específica para a sua instituição, para a sua empresa, para a sua escola, para a sua universidade. E a gente vai poder entrar em mais detalhes de como utilizar a solução. Esses são alguns dos exemplos que você também pode ir capturando ao longo desse vídeo. É só dar um pause no vídeo e capturar esses exemplos de aplicação da solução em várias vertentes do processo de aprendizagem de educação. E é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer muito por você ter assistido esse vídeo
e entre em contato com a gente se essa lógica do fazer e saber e saber fazer, do lifelong content, isso faz sentido para você. Se você entendeu o que a gente quis dizer aqui, entre em contato conosco para a gente poder fazer uma grande parceria, um grande projeto de implementação junto à sua instituição ou à sua empresa. Um grande abraço e até a próxima.